Inter e Flamengo voltam a protagonizar um dos melhores jogos do futebol brasileiro na temporada 2025 até aqui. Nesse vídeo a gente fala sobre os elogios enormes feitos pelo técnico adversário a jogadores do Internacional e também o destaque que o bastidor faz sobre dois atletas que estão sendo muito exemplares no dia a dia e também muito elogiados nos bastidores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vá lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, é a melhor casa de apostas esportivas do país, é a minha e pode ser a sua também. Vai no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, é o mesmo link, e entrando nele, tu faz o teu registro lá em kto.bet.br para olhar as odds e dar uma brincada, tá certo? Gente, vamos lá. Eu tô aqui no Rio de Janeiro ainda, amanhã embarco para Salvador para o jogo do Inter do meio de semana, estreia na fase de grupos da Libertadores lá na Arena Fonte Nova em Salvador contra o Bahia. Mas aqui no Rio ainda se destaca o que foi o jogo do Internacional ontem à noite no Maracanã, tá? Que teve o enfrentamento de duas equipes que são postulantes ao título. E foi o que disse o técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva depois do jogo e também o técnico adversário, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Inclusive, dois nomes que foram cotados na seleção brasileira depois da queda do Dorival Júnior. A tendência é que o Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, que está no Al Hilal da Arábia Saudita, técnico português, assuma a seleção. Mas ontem a gente teve o enfrentamento de dois nomes que foram cotados na seleção e talvez os dois melhores técnicos do futebol brasileiro neste momento. E o Felipe Luiz, do lado do Flamengo, destacou que o Inter é candidato a título, assim como o Flamengo. E o técnico Roger Machado, na sua entrevista coletiva, destacou o mesmo, que o Flamengo é candidato ao título, mas o Inter também. E os dois destacaram o grande duelo que a gente viu ontem. Talvez o melhor jogo do futebol brasileiro até o momento. Melhor enfrentamento. Claro, é a primeira rodada de Brasileirão, mas tivemos vários jogos dos estaduais. Eu não lembro de um grande jogo como a gente viu ontem à noite lá no Maracanã. E o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, elogiou bastante o Inter do Roger Machado. Ele destacou o seguinte: o nível do futebol brasileiro é diferente, mas tivemos 8 clássicos. Este jogo de hoje é alto nível. Por mais que a gente queira preparar, quando vem jogadores como Alan Patrick, Wesley, Valência, Borré, é nível Europa. É difícil ganhar o campeonato. Nós queríamos muito ter vencido hoje em casa, mas o campeonato é longo e vence o mais regular. Importante que sejamos sinceros com o que fizemos. Se tivéssemos ganhado jogando mal, teríamos que ser sinceros. E vale a gente fazer ressaltar aqui que o primeiro tempo o Inter foi dominante, foi melhor do que o Flamengo, e o segundo tempo o Flamengo foi melhor do que o Inter. Foi um jogo de dois tempos distintos, em que um foi melhor que o outro em cada tempo, tá? E foi um dos grandes jogos, não sei se vocês enxergaram assim, inclusive deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, gente, o que eu quero trazer aqui agora, tá? Uma disputa e algumas questões que eu ouvi nos bastidores sobre dois atletas do Internacional que estão e vão estar, na verdade, nessa disputa de posição, e vocês vão entender. Primeiro eu quero falar aqui do Juninho, que ontem estreou, para mim fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo com alguns erros, mas em média, para uma estreia, para um cara que estava já há anos no futebol europeu, na Dinamarca, um bom jogo. Se a gente for colocar na média, eu coloco aí uma nota 6, 6,5 para o Juninho pela atuação de ontem contra o Flamengo. Eu achei, repito, um muito bom primeiro tempo do Juninho, um segundo tempo com alguns erros específicos e também de marcação do Inter no geral. Mas o Internacional, que eu ouvi nas últimas horas, algumas pessoas do clube lá no Maracanã, elogiaram muito a atuação do Juninho. E se acredita que a longo prazo, talvez a dupla de zaga do Inter possa ser Juninho e Vitão. Só que tem outro cara que é muito elogiado, que era a dupla de zaga do Vitão até uma lesão na coxa, que é o garoto Vitor Gabriel. Muitos acham que não tem debate, que o Vitor Gabriel vai ser o titular, como estava sendo no Gauchão, pelo que estava jogando, e estava jogando muita bola. O Inter vai ter que adquirir ele em definitivo, inclusive eu vi que o Inter sim vai comprá-lo, tá tudo praticamente encaminhado com o Sport, 2 milhões de reais
para comprar esse jogador, 50% dos seus direitos econômicos, e o Inter ainda deve tentar comprar mais 20%, para ficar não com 50% e sim com 70%, e aí vai pagar um pouco mais de 2 milhões de reais por ele. Mas o que acontece, tá? Nas últimas horas no bastidor do Inter, eu também ouvi muitos elogios ao garoto Vitor Gabriel, que ele é um cara no bastidor muito sério, talvez também pela sua timidez. E o que é o mais interessante, cara? O Inter tá elogiando muito ele por ele ser um cara sério no dia a dia, um cara trabalhador, que treina muito, assim como os outros jogadores do elenco, mas que talvez dê um pouquinho a mais sempre por ser jovem, por estar tentando se provar. Então é muito elogiada a seriedade dele e os trabalhos que ele faz no dia a dia. Só que o que acontece? Vai ter essa disputa com o Juninho, mas também me foi destacado uma questão importante, que é a maturidade desse garoto. A maturidade aliada à seriedade. Por quê? O Vitor Gabriel, ele vem do esporte, ele é lá de Recife, ou seja, ele vem de um contexto totalmente diferente. O calorão que é lá, aqui é calor só, aqui não, né? Lá em Porto Alegre é calor só do verão, depois é frio. E ele tá se adaptando, ele veio no meio do ano passado, então ele veio no inverno, né? E se adaptou muito bem. Tá morando sozinho, ele não tá com ninguém da família dele em Porto Alegre, então também seria uma adaptação mais difícil de se acontecer. Mas ainda assim não, ele tá conseguindo se adaptar bem, tá demonstrando muita maturidade pelo que me falaram no bastidor, é esse cara sério, trabalhador do dia a dia, escuta muito o Roger tá lapidando esse menino também, e isso chama muita atenção. Pô, a maturidade de um garoto jovem que vem do futebol do Recife, um contexto diferente, no inverno de Porto Alegre, pra base. Ele é zagueiro de origem, mas veio como lateral esquerdo, teve que se readaptar à sua função inicial de zagueiro dentro do Internacional, porque ele veio para a base como lateral, mas se transformou em zagueiro de novo com o Roger Machado. Ele vem sendo muito elogiado no bastidor do Inter. E eu acho que vai ser uma disputa bem legal entre Juninho e Vitor Gabriel, e ganha o Inter, tendo duas opções de muita qualidade. O que tu acha sobre isso? Deixa tua opinião nos comentários e eu volto à noite com as principais informações do dia do Inter, porque tem muito pra gente falar da lesão do Rocher, tem jogador que vai ser comprado, a busca do lateral direito, que eu ouvi algumas coisas também e que eu vou trazer no conteúdo da noite pra vocês, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto pra gente falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!